Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que nos escuta. Esse é o Qual é Podcast, nossa dose semanal de bate-papo, de conversa, entretenimento e também informação, porque aqui não é só brincadeira, a gente também traz conteúdo legal para você se informar. Se você quiser ajudar na comunidade Qual é Podcast, você entra lá, qualepodcast.com.br. Você pode mandar sua sugestão de tema, mandar sugestão de participante. A gente está sempre aberto a críticas também, quando construtivas, são sempre bem-vindas. E também, se você quiser ajudar com o Pix, a nossa chave do Pix está na descrição do programa. A gente está aí sempre aberto a doações também. Hoje eu tô aqui com o Joabson Fogaça, certo? O Joabson é um colega, não só um colega de trabalho, colega de profissão, mas ele também é um cara aí que manja muito de forense, né? Perito em forense, a gente vai falar sobre isso. Mas não é qualquer forense, é forense digital. Tudo bem, Joabson? Como é que você tá? E aí, Brunão, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Tô bem, cara. Espero corresponder às suas expectativas aí nessa noite. Tranquilo. Tô bem, cara. Eu sei que você manja muito do assunto. Fala um pouco da sua formação, o que você faz no dia a dia aí, como é que é? Bom, sou formado em administração, né? Porém, então, pelo próprio curso não consegui seguir de fato a profissão de administrador, né? Pela própria característica aí do curso, né? Mas depois dessa graduação eu comecei os cursos mais direcionado para a área de tecnologia, né? Então, desde alguns cursos fui mudando aos poucos, né? Fui mudando para a parte de auditoria, para a parte de controles internos. Comecei a fazer alguns cursos voltados para a questão de segurança da informação, o qual a gente atua hoje, né? E fiz alguns cursos relacionados à perícia de fato, com relação à computação forense e também a forense em Android, né? E então também o curso ele é voltado para Android mesmo? Que assim, antes de eu fazer esses dois cursos de perícia, né? Eu iniciei uma pós-graduação em Direito Eletrônico, né? E aí eu vi que tinha tudo a ver, ou pelo menos tinha muito sentido as duas áreas, de tecnologia com a área do direito, né? E acabou despertando em mim esse meu desejo de atuar um pouco nessa área, né? Já que a perícia tem um pouco da área investigativa, um pouco da área mais analítica mesmo do modo, parte de investigação, de fraude e tudo mais, com a parte do direito em si, né? Então, a perícia a perícia forense, né? Ela consegue unir essas duas partes aí. E então, a partir de então que eu fiz esses cursos, que eu comecei a fazer a participação em associações, a própria pós também me deu um network bem interessante, o qual hoje me ajuda bastante nas questões de novas perícias a serem feitas. E hoje eu tô conseguindo conciliar essas duas coisas, entendeu? Legal. Então você já era um curioso desde sempre, né? Exato. Porque assim, a próprio termo, né, perito, a raiz do nome perito, né, é um cara que conhece muito de um certo assunto, né? Então você tem um perito ali em medicina, você tem um perito em engenharia, você tem um perito em contabilidade, né? Você tem um perito, enfim, o termo perito, ele vem de expert ou especialista, um cara que conhece muito aquele assunto, né? E aí, quando você fala em perícia forense, foro vem de uma linguagem jurídica, né? Você linka a perícia
linguagem jurídica, então precisa de uma certa metodologia, você precisa seguir ritos ali para que de fato o resultado do seu trabalho ele sirva como um valor probatório para uma decisão judicial e tudo mais, entendeu? Então, perícia forense é a união dessas duas coisas. Entendi. Então, falando de perícia forense, então, falando um caso que foi pro jurídico, né? O cara tá sendo julgado, julgamento e tal. Uma perícia digital, né? Ela vale tanto quanto aquela perícia do cara chegar lá, achar uma digital, achar um negócio assim na cena do crime, é isso, né? Não, na verdade, digital aqui tá voltado para o meio eletrônico e não para digital mesmo. Não, sim, eu falo. Não, mas eu falo assim, se eu tô num julgamento, né? No meio de um processo. As provas digitais valem tanto quanto as provas físicas? Sim, sim. Na verdade, o perito tem duas atuações, tá? Um perito que é o perito judicial, que a gente chama como perito oficial, que é aquele perito concursado, aquele perito que passou numa prova, no concurso público, e ele é o cara do juiz, né? O perito, ele é, vamos supor, ele é os olhos do juiz naquele processo. Porque assim, o juiz, né, só para explicar um pouquinho aí da questão um pouco jurídica também. O juiz, ele é formado em direito. Ele é o perito em leis, ele é o perito para julgar, né? Ele é o cara que, baseado nas leis, vai decidir aquele processo. Porém, o fato dele conhecer das leis, não necessariamente ele vai conhecer por exemplo, de uma estrutura de um prédio, por exemplo, né? Imagine aí, alguém foi lá, construiu o prédio caiu, matou uma pessoa, está aí analisando um crime, por exemplo, se é que é um crime, sobre aquela estrutura daquele prédio. Então, aquele juiz, ele precisa de alguém técnico para dizer se aquela construção, de fato, ela conduziu àquela morte ou não, entendeu? Ele precisa de alguém que consiga explicar para ele uma questão técnica que ele não sabe acessar, entendeu? Entendi. Então, aí você pode abrir para todos os cenários. Tipo, aí eu comentei na questão da parte de engenharia, mas tem um perito na parte de medicina. Por exemplo, alguém encontrou um corpo morto em um certo local. Aí o juiz, ele precisa de um perito, nesse caso é um médico legista, ele precisa testar como foi a morte, se foi de fato um assassinato ou se foi um suicídio, se foi por afogamento ou se foi por arma de fogo, enfim. O perito, nesse caso, vai poder transcrever aquele passo a passo e tornar isso mais claro para o juiz, onde ele possa julgar aquela decisão dele, entendeu? Então, o perito é como se fosse os olhos do juiz naquele caso, tá? Então, tem o lado do juiz, o perito judicial, porém tem o outro lado, que são aí das partes, né? Por exemplo, imagine aí, um advogado, ele conduz um caso ali, ele pode ser um advogado de defesa ou acusação. E também o advogado, ele é um perito em leis, ele não conhece dessas questões de detalhes, né? Aí ele precisa de um assistente técnico, aí nesse caso, esse expert, ele é nomeado como assistente técnico, tá? Ele assim, nos ritos processuais, o correto é chamar assistente técnico. Aí ele pode ser tanto de defesa como de acusação, né? Então, o perito, nesse caso, o expert, ele vai ser tanto de assistente técnico de acusação de defesa, e ele vai elaborar ali, vai avaliar, por exemplo, você citou aí um caso de um processo judicial envolvendo um dispositivo digital, no caso, né? Seja um computador, seja um celular, e aí o advogado, se ele estiver conduzindo esse caso, ele pode contratar esse assistente técnico para fazer esse laudo, né? Tipo assim, tá envolvendo aqui um notebook, ou tá, nesse crime aqui tem aqui um celular, entendeu? E por aí vai. Esse perito vai poder pegar,
tem um processo, né, para fazer isso, tem uma metodologia para fazer isso, e no resultado disso vai ser um laudo. Aí isso vai para o julgamento e o juiz vai apurar as duas coisas, né? Como se fosse... vai analisar as duas coisas e aquele laudo que tiver mais bem apresentado, que convencer mais, né? Aí eu acho que vai decidir aí, ou vai definir ali aquela decisão do juiz, entendeu? Entendi. Um exemplo, então. A gente tá... Vamos falar, continuando dentro dessa questão de casos e processos. Aconteceu um crime, o acusado do crime deixou o celular lá e esqueceu, sei lá, de alguma forma a acusação conseguiu acesso ao celular do cara, mas não teve, vamos supor, não teve uma permissão da pessoa pra pegar essas provas lá de dentro do celular. Isso invalida uma investigação ou não? Sim. Você tocou num ponto bem interessante aí, que é a questão da privacidade, né? Por isso que até comentei que seja você perito oficial, né, perito do juiz, ou você perito como assistente técnico de defesa ou acusação, e eu comentei a questão da metodologia porque é justamente nisso. Porque assim, é muito fácil você invalidar uma ação de um perito se essa ação não tiver sido tomada todas as medidas necessárias que conduza àquela perícia, né? Então, por exemplo, você tocou num ponto importante, na própria Constituição aqui do Brasil, no artigo 5º ali, ele prevê alguns direitos que todos nós, cidadãos brasileiros, temos, né? Por exemplo, o direito à privacidade é um deles. Então, se o seu celular ele está numa cena de um crime, em primeiro momento não quer dizer que você cometeu aquele crime, mas pelo menos há vestígios que talvez você estivesse naquele momento. Mas isso não dá direito, né, no caso de uma polícia ou de um advogado ou de um perito, o direito de ir lá pegar o seu celular e abrir o seu celular e fazer uma coleta daquelas informações e uma análise em cima daquilo. Porque isso você está cometendo um outro crime, que é um crime de violação à privacidade, entendeu? Ou seja, também está isso é até um princípio, né, do direito, que ninguém é obrigado a provocar, a gerar provas contra si mesmo, tá? Então, imagine aí, se o celular está ali, ele tem uma senha, ele tem uma criptografia e só você conhece aquela senha. Se um policial pedir para você destravar o celular, e isso já pode invalidar o processo, onde você pode dizer que você foi coagido a gerar uma prova contra si mesmo, entendeu? Então, se foi feito alguma perícia onde não tenha uma ordem judicial para ir lá e falar assim, olha, tem um celular aqui do Bruno, tem uma ordem judicial para você fazer análise nesse celular, e você tenha feito isso sem esses ritos processuais legais, a chance é muito grande de tudo aquilo ser perdido, entendeu? Então é muito fácil do advogado de defesa ali invalidar todas essas provas acolhidas nesse fluxo que não seguiu os ritos legais. Isso é o chamado princípio da árvore envenenada, entendeu? Então, assim, um crime investigado ou há provas coletadas mediante crime, essas provas também estão envenenadas por elas serem obtidas de uma forma ilegal, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu digo, todos os ritos, né, desde o início, isso é chamado cadeia de custódia, né? Ou seja, todo o início, desde a coleta, tem que ter a autorização para você coletar, como documentar isso. Isso tudo na perícia tem os procedimentos de como conduzir isso tudo, entendeu? Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é muito fácil, inclusive é muito utilizado pelos advogados de defesa, tentar invalidar a cadeia de custódia, invalidar essa questão da invasão de privacidade e tudo mais, entendeu?
Caramba, é um jogo, né? E desses tempos aí que você tem feito essa perícia e tal, óbvio que nem dá, não falar nomes nem nada, mas casos interessantes, o que você pegou já de caso interessante aí nesse tempinho? Assim, como eu disse, né, além de eu ter pego alguns casos, eu também vejo muitos casos, porque assim, eu sou associado, né, tenho uma associação de peritos forense, a qual eu faço parte, e tem muitos caras aí, por exemplo, desses grandes eventos que aconteceu agora recentemente, da morte do menino que foi lá do Rio de Janeiro, lá tal, alguns eventos bem, bem críticos aí, que envolviam inclusive a coleta de celulares, né, no caso aí algumas provas foram obtidas nesse meio, inclusive foi o ponto decisivo aí para algumas apreensões, foi justamente as evidências digitais, né, coletadas ali no celular da babá e tudo mais. Mas eu também convivi com alguns casos bem interessantes, né. Eu vou citar um exemplo aí. No caso, eu fui chamado por uma colega do curso, né. Como eu disse, o network me ajudou bastante essa questão do meu curso do MBA em Direito Eletrônico. Uma advogada me chamou para um caso, no qual o cliente dela, ela foi vítima de um crime, né? De um crime provocado no meio eletrônico. Nesse caso, o fraudador ou os fraudadores, eles abriram um site de comércio eletrônico, né? De leilão de automóveis. E aí ele acabou arrematando ali esse leilão fictício e acabou afetando o pagamento de quase 50 mil reais nesse leilão, né? E não obteve ali de fato o bem arrematado, entendeu? Exato. Então eu entrei nesse jogo aí para tentar fazer um trabalho de perícia no sentido de coletar os registros dos sites, que tem também uma metodologia de como fazer isso, né? O que eu preciso coletar, onde que eu coleto, quais são as evidências que eu coletei que possam ser usado para uma possível quebra de sigilo, né? Então fiz todo o trabalho investigativo a questão do registro do site. Então tem ferramentas disponíveis que permitem você fazer isso. Eu fiz também a análise das conversas trocadas entre o suspeito, né, o suspeito fraudador e o cliente dela. Eu fiz a análise dos e-mails, cabeçalho de e-mail, e no cabeçalho de e-mail eu consegui identificar evidências e indícios de como que ela, como advogado, o que ela precisava fazer para a quebra de sigilo de IP, a quebra de sigilo no servidor de aplicação, no caso dos e-mails e tudo mais. E aí fui conduzindo ela a tomar e instruindo, né? Como eu comentei, né? O advogado, ele conhece muito das leis, mas principalmente nesses ritos digitais, nesse meio digital, tem muitas coisas que ela pode fazer, tem um prazo para isso, e às vezes ela não conhece tanto, né? Por exemplo, o Marco Civil da internet, ele fala assim, ó, você que é provedor de e-mail, que no caso ele se enquadra como provedor de aplicação, né? No Marco Civil diz isso. Você é obrigado a guardar os logs de conexão ali, de acesso, no mínimo 6 meses, ou seja, pelo menos 6 meses você tem que ter esses dados. Então, se o crime aconteceu hoje, daqui a 6 meses, se for lá no provedor, lá no servidor de e-mail, Yahoo, qualquer que seja, Google, ele pode falar assim, não, eu sou obrigado a te fornecer até 6 meses. Ele pode até ter o log, mas não legalmente ele é obrigado a fornecer se você passar desses 6 meses. Então, você tem um prazo perante esse processo. Então, o crime digital, ele tem uma característica de ser mais volátil com relação ao crime comum, crime real, né? Então já começa por aí. E aí eu tenho que instruí-la nesse sentido, o que ela tem que fazer,
qual é a petição que ela tem que fazer para aquele provedor. Depois dessas informações que ela obteve, eu tenho que dizer também o que ela precisa coletar, como coletar, o que ela vai poder fazer com essa informação coletada, qual que é o próximo passo, entendeu? Então vai meio que uma consultoria / investigação / perícia, né? Que assim, tudo isso é como se fosse um serviço que a gente presta, no caso, né? É um serviço particular, remunerado para isso, né? E você você apoia o advogado nesse sentido, né? Porém, todos os ritos têm que ser seguidos. Às vezes, se você, por exemplo, efetuar uma ação ali que seja ilegal, você está também cometendo um crime. Então, você tem que ter todo um cuidado, ter toda uma observação, porque assim, às vezes você pode gastar ali 2 meses para fazer esse tipo de trabalho. Se você cometer alguma coisa incorreta, você pode perder todo esse trabalho assim, num minuto, entendeu? Invalida tudo que você fez. Invalida tudo, exato. Então, um trabalho de repercussão que eu atuei foi isso, né? Assim, que eu acho que teve maior complexidade, porque, de fato, eu encontrei um certo, posso dizer, sofisticação. Todo o processo eu achei bem sofisticado. E eles utilizaram técnicas que a gente chama de antiforense, né? Anti-investigação, que tipo assim, impossibilitou em muito e dificultou em muito a gente obter informações nos moldes tradicionais, né? Então a gente teve que caminhar ali meio que nos limites das possibilidades para tentar achar alguma coisa de útil, né? Uhum. Mas o cara antes de, assim, o cara criminoso, ele é um cara inteligente, né, nesse caso, né? É um cara que... Não, muito inteligente, Uhum. muito inteligente. Ele, pra começar, verdade, ele tem que ter um pouquinho de, como você falou, fazer uma técnica anti-rastreio, né? Um cara tem que ter ele tem que conhecer um pouco também das leis, né? Não, e assim, geralmente não é um só, tá? Uhum. Geralmente e quase que 100% de certeza que não é um só. Porque é tão estruturado, é tão encadeado as coisas, é tão, posso dizer, você percebe que é como se fosse uma empresa mesmo, entendeu? É como se o cara que está comprando, pra você ter ideia, o cara que caiu nesse golpe é um cara, assim, do nosso estilo, assim, um cara bem instruído, tem formação superior, tem cursos, tipo assim, enfim, assim, não tô dizendo que as pessoas que são da nossa idade, que tem curso superior, não está livre de cair em golpes, mas assim, você percebe que qualquer um cairia se tivesse no lugar dele, ou pelo menos ficaria balançado ali, porque o processo foi tão bem conduzido, foi tão bem bolado assim, sabe? Que dificilmente uma pessoa assim que não seja do ramo ali, que não, de fato não esteja no convívio daquelas possibilidades de golpe, dificilmente não cairia, entendeu? Então, de fato, o crime é de fato organizado e tá cada vez mais sendo sofisticado, entendeu? Sim, mas mesmo... principalmente... Pode falar. E principalmente nesses momentos de pandemia, onde os contatos estão cada vez mais... Contato físico, que eu digo, né? Estão cada vez mais... estão menores, né? Eles estão atacando bastante nessa parte do digital, do online, né? Então eles estão explorando bastante isso. Eu vejo cenas aí no caso das vacinas e o cara se passando pelo Ministério da Saúde, enfim, eles não têm limite. Exatamente, não tem limite. O cara pensa de toda forma, um jeito de... a gente fala assim, mas eu acho que tem muito do... Eu não vou falar só aqui que tem crime.
Mas aqui no Brasil, velho, é uma parada, um absurdo, velho. Como a gente é avançado na questão de segurança, Sim. porque a gente tem muita gente fazendo... querendo levar vantagem, querendo fazer coisa errada com dados dos outros ou qualquer coisa. O cara que puder arrancar R$10 ali, mandando uma mensagem, um SMS ou mandando um WhatsApp, o cara vai tentar, velho. Sim. É embaçado. E geralmente quem faz isso, ele não tem nenhum apreço pelo próximo, tá? É um cara que, tipo assim, às vezes pode ser a mãe dele do outro lado, se ele não souber que é a mãe dele, ele vai fazer e não tá nem aí. Tipo assim, é um cara que não tem nenhuma empatia, geralmente são pessoas assim, bem... assim, que não estão nem aí, eles só querem lucrar e pronto, acabou, né? E aí você comentando essa questão do Brasil, né, e eu acho que é um pouco da cultura latina, né, e assim, não regionalizando, mas é um pouco que eu percebo, porque que o Banco Central do Brasil é um dos bancos mais regulados do mundo, ou seja, as principais regras estão aqui. Assim, você vê hoje os bancos brasileiros têm um sistema de segurança geralmente um dos mais sofisticados do mundo, entendeu? Por quê? Porque de fato a gente já sofreu muito com isso, ou seja, já fomos muito atacados, entendeu? E sem falar que os principais hackers, os crackers, né, que é uma terminologia aí mais adequada, são originados no Brasil, né? Então, de fato, a gente tem essa característica aí, que posso dizer, talvez que possa manchar um pouco aí a nossa imagem, né? Então, eu acho que o Brasil, assim, tem muitas coisas boas também, né? Mas eu acredito que mais se potencializa são esses eventos de negativos, né? Sim, porque você fica... nossa, nós não é... você falar, nós temos os sistemas mais avançados e mais, não sei o que, seguros. Claro, os ladrão aqui é tudo avançado também, pô. Então tem que ter um negócio, tem que acompanhar. Mas o problema também é assim... entrando de volta na questão do crime, do cara que tentar uma fraude, ele achar que não consegue, nunca vai deixar rastro nenhum, né? Mas no fato ele deixa, né? Sim. De fato deixa umas pegadas, né? Sim, aí tem um princípio, eu gosto sempre de citar princípios, né? Não sei se você percebeu. Tem a teoria de um francês, um cara de Lyon chamado Locard, né? Foi um dos primeiros escritórios de perícias que surgiu, foi na França, né? E a perícia dele era a perícia ali de análise mesmo de cena de crime, tipo assim, fazer uma perícia de pegadas e tudo mais. Ele foi o cara que iniciou a perícia, para assim dizer, né? Tipo assim, o cara que iniciou uma investigação, ele chegou aqui na cena do crime, viu um sangue assim, viu uma pegada, viu uma faca daquele jeito, enfim. Ele vai lá e monta. O pai da perícia. É o pai da perícia. Ele dizia assim que ele criou a teoria da permuta. O que quer dizer isso? Quer dizer assim que quando você está no ambiente, você leva o ambiente contigo, mas você também deixa um pouco de você naquele ambiente. Um exemplo disso é uma pegada, né? Tipo assim, você esteve num local, invariavelmente você vai deixar uma pegada, talvez invisível a olho nu, né? Mas você vai deixar a sua pegada ali, mas vai levar consigo também um pouco do local consigo, tipo assim, você vai levar um pouco daquele barro ali que você pisou na sola do seu sapato, por exemplo. Aí que ele criou a teoria da permuta, ou seja, você deixa o local interage contigo ao mesmo tempo que você também deixa rastros ali no local. Então, isso estendendo para o ambiente digital é a mesma coisa. Então, aquela música lá do Engenheiro do Havaí, né, que não existe crimes perfeitos, e realmente, de fato,
apesar de muitas coisas dificultar, mas uma boa perícia, uma boa investigação, uma boa, posso dizer assim, uma boa condução, de fato, pode elucidar quase qualquer crime, entendeu? Por quê? Porque justamente nas ações que você deixa, que você passa, você vai deixar logs, você vai deixar vestígios, você vai deixar rastros que pode conduzir ali aquele real autor, entendeu? Sim, e então... thumbnails. Exato. Enfim, e aí tem vários exemplos, né? Você citou aí no início a questão do celular. Hoje o maior dedo duro que eu diria hoje é o celular, porque além dele, por exemplo, se você tirou a foto por padrão, o celular Android, né? Vou falar aí do Android, mas por padrão, a maioria dos modelos de celular já vem embutido ali a geotags, ou seja, quando você tira uma foto, você já está deixando ali a geolocalização com precisão de 5 a 10 metros de onde que você tirou aquela foto, né? Essa informação numa perícia é quase que, tipo assim, te coloca no local do crime, mas também pode te tirar do local do crime, entendeu? Uhum. Então, uma informação de ouro, né? Entendeu? E, por exemplo, você mandou uma mensagem, vamos colocar aqui o WhatsApp. Você foi lá, mandou a mensagem e apagou. Mas tem mecanismos do próprio aplicativo WhatsApp que ele faz um backup meio que automático. Uhum. Meio que automático, não, automático, sem intervenção do usuário, né? De forma automatizada e de forma frequente, né? Tipo assim, sequencial. Então, mesmo que você apagando, tem alguns software que permite você recuperar essas mensagens apagadas, entendeu? Então, hoje o celular, e hoje praticamente quase todo mundo tem um celular, né? Uhum. Então, esses mecanismos por exemplo, o Google, o Google, ele meio que ele tem a linha do tempo por onde você passou com aquele celular. Sim, esse tipo de informação, uma boa perícia, ele pode requisitar ao Google, no caso, em qual local você estava naquela data e hora e colocar você na cena do crime ou retirar, entendeu? Enfim, eu acho que existem muitas provas, né? E eu acredito que o meio digital é a maneira mais fácil de obtê-las no sentido assim, eu quero periciar isso, eu quero investigar isso. Eu acho que é mais fácil a obtenção na questão digital. E o digital ou é 0 ou é 1. Não tem meias provas, né? Você... Exato. Não, eu não tava no local. Se o celular tá dizendo que você tava e já era. Não tem como alguém lá, vou mentir, vou colocar a trajetória do cara aqui. O Google não vai ganhar nada com isso, né? O Google não vai ganhar falando que você tava num lugar, sendo que você não tava. Então, é 0 ou é 1. É isso que eu acho também, que como fica tão conclusiva as provas tiradas do meio digital, né? Mandou mensagem? Mandou, já era, velho. Que nem o pessoal lá fora tem muito de o cara baixar o torrent, baixar o filme no torrent e depois chegar a conta, né, pra ele, né? É o seu IP, velho. Você citou um negócio muito legal, cara. Você perguntou em coisas tipo assim de grande repercussão, né, que eu vivi. Esse é um caso deles, tá? É um caso real, não posso dar detalhes, mas, por exemplo, você citou nessa questão de torrent, emule e tal, a rede P2P, né? A rede P2P, acho que, não sei se você sabe, né, mas talvez os ouvintes não saibam, é como se fosse assim, não tem um servidor centralizado, né? Quem são os servidores são exatamente os nós ali daquela rede, ou seja, se você baixou ali o emule, que é vamos dizer assim, que é um canal ali, você está colocando a sua máquina como servidor e também como cliente ao mesmo tempo, né? Então, a própria emule tem algumas técnicas de, por exemplo, você ser servidor, tipo assim, se você está upando pouco arquivo, ele já vai te colocando algumas regras para você fazer
um download mais demorado e por aí vai. Enfim, é meio que orquestrado dessa maneira. Porém, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem um crime muito pesado aí, que é a questão de armazenamento, compartilhamento. É o artigo, se eu não estou enganado, é o 254 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E diz assim, o simples fato de você estar armazenando um conteúdo de infanto-juvenil, de pedofilia, um arquivo que tem ali uma foto de criança, um vídeo, desnuda, né? Uma criança sem roupa e tal. Só o fato de você estar armazenando uma foto no seu dispositivo, você já está cometendo um crime e você pode pagar por isso, né? E aí esse crime ele é potencializado se você compartilhar essa foto com outra pessoa. Então aí que entra o Emule, por exemplo, porque o Emule você é servidor e cliente ao mesmo tempo. Então você está lá com o Emule instalado lá na sua máquina, do nada caiu lá uma foto na sua máquina, você nem abriu aquela foto, e do nada essa foto é upada também porque sua máquina passa a ser um servidor. Aí se um perito comprovar que você fez o download e ao mesmo tempo você compartilhou, a sua pena pode potencializar. De acordo, aí tem 2 artigos para isso, entendeu? Então, e eu vou te contar, isso é uma das coisas que mais tem, tá? Hoje a Polícia Federal, principalmente, é uma das frentes que eles mais enfrentam essa questão de pedofilia. E eu vou dizer para você, é uma das coisas que mais é bizarra, assim, né, nesse meio, entendeu? Porque você vê muitas coisas assim que é de... Tem que ter estômago, assim, sabe? Tem que ter muito estômago. E porém, assim, são alguns mecanismos, entendeu? Então, assim, às vezes... Os caras são tão filha da puta, né? Que eles usam a máquina dos outros que não tem nada a ver com a história. Mas, assim, também o cara... tudo bem que o cara pode estar, vamos supor, tô usando um P2P aqui só pra compartilhar qualquer outra coisa, né? Não é nem, o cara não tá nem baixando um filme legal, não tá nem fazendo nada. Ele tá, sei lá, mano, cuidando da vida dele, mas ele pode ser vítima de qualquer forma desse... Sim. Isso aqui é com o risco, entendeu? Ele meio que... Ele assume o risco de cair numa situação dessa, entendeu? Por mais, lógico, com a perícia vai dizer que não é o perfil do cara e tal, mas assim, se for o perfil do cara, se o cara realmente já faz isso, já é de, tipo assim, do feitio dele, né, conduzir com esse tipo de coisa, aí a pena dele vai ser potencializada por conta dessas condutas, entendeu? E isso vai ficar nos logs, igual você estava comentando, né? Tudo deixa um rastro, entendeu? Deixa um log. Então você tem até aquela carequinha, né? O log no que, crime. entendeu? O log, exato. O log é o que dita aí as regras. Isso aí. Tem mais algum caso interessante que dê pra gente mencionar? Cara, até tem, né? Mas porrada, assim... Né? Tem uma porrada, mas... talvez uma coisa que dê para comentar também é com relação à triangulação de herbes. Sabe o que é herbes? Herbes é estação rádio base. Por exemplo, estação rádio base são as antenas, né? Tipo assim, as estações que emitem a frequência para os nossos celulares, né? Sabe por que celular tem o nome de celular? É porque ele é exatamente uma célula na herb, né? Tipo assim, uma herb quando manda um sinal ali de frequência para o nosso SIM card, né? Ela estabelece um negócio que ele chama de azimuth, né? Ou seja, ele manda o meu celular ele está conectado numa herb e a herb ela recebe ali a frequência e o azimuth que diz o ângulo que o celular está comunicando com aquela antena, entendeu? Imagina aí, uma antena ela distribui um raio ali de 360 graus, né? Ou seja, um círculo,
E o celular ele pode estar em qualquer lugar naqueles 360 graus, entendeu? Aí usando, se ele tá conectado a mais de uma antena ao mesmo tempo, você consegue saber mais ou menos onde é que ele tá. Exatamente. E tem momentos que ele tá conectado a 3 antenas diferentes. Então, aí que fica mais fácil ainda a triangulação, entendeu? Então, você pega o azimuth de uma antena, o azimuth de outra, e mais ou menos você chega ali numa precisão de que quase 100% de que aquele celular estava naquele momento quando ele recebeu aquela ligação, quando ele efetuou aquela ligação, quando ele recebeu aquele SMS. Caraca. E aí por aí vai, entendeu? Acho que uma das perícias mais legais é essa questão de triangulação. E isso fica... E um exemplo, na hora que eu faço uma ligação, isso é registrado na operadora ou não? Como é que é? A sua operadora de telefonia, ela alugou aquela herb ali, ou ela tem aquela herb, ela é dona da herb. Então, ela tem um controle de todos os celulares conectados a ela, né? Ou seja, todas as frequências que estão ali sob a gestão dela. E ela, inclusive, ela sabe o e-mail do celular, que é a identidade única daquele dispositivo no mundo, né? Ou seja, só existe um e-mail para cada celular. Lógico, tem técnicas aí que os caras duplicam o e-mail, tem caras que o cara coloca no e-mail, mas em regra, aquele e-mail ele é único para identificar aquele dispositivo, né? Então, as operadoras, ela tem toda essa gestão. Então, no caso de uma quebra de sigilo ali, no caso de uma perícia, onde você detectou que aquele celular ele é uma prova ali de uma perícia, uma possível vestígio a ser periciado, aí o perito do caso ele pode tentar verificar essa triangulação das herbes, ele pode tentar verificar a questão dos e-mails, qual foi o e-mail que estava disponibilizado, ou por onde que aquele e-mail passou por aquelas herbes, enfim. Ele consegue pegar esses logs, né? Até no caso deve traçar um caminho, fazer né? essa correlação. Sim. Por exemplo, teve um caso recente em São Paulo, não falando de perícia, mas um pouco só para você entender, que o governo mencionou a questão da movimentação dos paulistanos, né? Tipo assim, as pessoas estão em casa, 60% estão em casa, ou 30%, 50% aumentou o nível das pessoas, tipo assim, né? Teve um acompanhamento aí, acho que no início de São Paulo, com relação a ficar em casa, lockdown e tudo mais. A fonte utilizada foi justamente dos celulares. Então, acho que a prefeitura contratou algum serviço aí de alguma operadora, não sei qual que foi, mas as informações eram dadas justamente pelo e-mail. Por exemplo, você tem um e-mail aqui, imagine aí. Você está nesse local, você movimentou 200 metros durante o dia, ou de uma escala de tempo lá, que eu não sei dizer, é tido como você movimentou, entendeu? Ou seja, se você fez acima de 200 metros, isso quer dizer que você está na estatística ali de uma pessoa que não ficou em casa, por exemplo. E aí ele faz isso justamente por essa triangulação de herbes vinculado ao e-mail do cara, entendeu? Caramba. Mas aí já vai... entraria num assunto mais de dados, massa de dados, quantidade de dados. Exato. Aí entra na questão, mas com e-mail eu consigo identificar o cara, que não sei o quê, que tá ferindo a privacidade e tal. Mas aí ficou numa seara mais... mais de lei geral assim, de proteção de dados, né? Exato, mais do que assim nessa questão da perícia em si. Entendi. Pessoal, é um mundo de perícia, um mundo de investigação digital, isso é muito vasto, né? A gente só cavou aqui um buraquinho, né, nesse mundão de terra que é a investigação. Queria agradecer aqui o Joabson pela presença e por compartilhar esse conhecimento todo que ele tem, né? Pessoal, se quiser falar um pouco com o Joabson, onde é que a gente acha o Joabson aí pra fazer uma perícia? Cara, eu tô no Instagram, Joabson Forense, né?
E tem também o Joabson Fogaça, que é o mais pessoal meu. E tem o LinkedIn, né? Meu nome é Joabson Fogaça no LinkedIn. E a gente passando os contatos aí, a gente pode entrar em contato com o WhatsApp ou outros meios aí, mas essas principais caminhos aí para chegar até a mim. Show. Se você ficou até aqui, só tenho a agradecer a audiência de vocês. Como eu já falei, se quiser participar da comunidade coiapodcast.com.br, lá você manda seu recado, sugestão e tal. E se quiser ajudar também com a chave do Pix, tá aqui na descrição desse programa. Quer mandar algum recado final pros criminosos aí, ô Jobs? Não, pô, valeu. Quero só agradecer aí o convite aí. Espero eu ter falado aí uma linguagem um pouco mais menos técnica, né? Mais acessível aí pro seu público. Boa. Espero que a galera tenha gostado e quem sabe a gente possa abrir mais aí em algum novo encontro aí, comentar de novos temas, a questão das tendências com relação a esse assunto que eu acho bem interessante, algo bem instigante, né? Uhum. Mas só quero agradecer aí, boa noite pra você e valeu, galera. Beleza, valeu, galera. Até o próximo episódio, a gente se fala. Valeu, paz.